As queixas dos mais pequenos são sempre motivo de preocupação para os pais, isso já sabemos. Ao telefone do Porto está agora a Isabel, penso que já está em linha connosco. A Isabel Carreiro está preocupada com alguns sintomas que a filha, a Beatriz, de 12 anos, tem apresentado. Boa tarde, Isabel, quais são as queixas da Beatriz? Boa tarde. Então é assim, a Beatriz desde o ano passado, desde março, começou por, assim do nada, ter a ponta dos dedos branca das mãos e levar muito tempo a recuperar a cor, e com dormência e ardor e até alguma dor. E depois nós fomos ao médico normal e ele disse-nos que era normal porque poderia ter a falta de circulação. Eu não achei normal porque a criança tem 12 anos, não é? Achei eu. Então, por coincidência, ela tinha uma consulta da medicina de desporto e eu falei nesse problema e então mandaram-me ir a um reumatologista, uma especialidade. E então, nessa especialidade, fizeram exames, análises e detectaram que era a doença de Raynaud. Só que o médico receitou-lhe uma coisa que eu fiquei preocupada, que era uma aspirina, que é conhecida por muita gente, que a partir dos 50, 60 anos as pessoas tomam para diluir o sangue. Oh, Isabel, deixe-me só perguntar-lhe, essa situação acontece com a sua filha geralmente na época mais fria? Sempre? Pois, a primeira vez surgiu quando nós estávamos, inclusive, na Disney e estava muito frio. Foi em março, mas lá estava muito frio, então não demos muito crédito porque poderia ter acontecido, andamos todo o dia na rua, mas a partir daí começou, pronto, era em março e a partir daí veio o verão. E então ela teve essas crises também, então achei que aí já não era uma situação única e que realmente se passava alguma coisa, não é? Porque... Então quer dizer, Isabel, falaram-lhe da síndrome de Raynaud, é isso? Sim, sim. E de uma medicação específica para isso? E confirmaram com exames e análises. Mas essa medicação deixou-me preocupada, porque normalmente essa medicação é feita já por pessoas com alguma idade, para o sangue diluir. E isso é que a preocupou, não é? Sim, e então eu estou neste momento, e depois fui a outro médico também para ouvir outra opinião, e aconselharam-me a fazer um exame hospitalar, que só se faz a nível hospitalar, para confirmar mesmo, a 100%. E essa consulta, entretanto, ainda não tive, estou à espera, porque esse exame penso que só se faz a nível hospitalar mesmo. E como é que está agora a Beatriz? Tem tido queixas nestes últimos dias? A Beatriz, por acaso, há pouco tempo estávamos em exames e ela começou a sentir estávamos no quarto, o quarto é aquecido, e ela teve isso, pronto. Isabel, também não era o clima indicado para ela ter, porque nós pensamos logo que é por causa do frio. Na realidade não é, porque a seguir a março, a primeira vez que teve, veio o verão e ela teve algumas ocasiões. Também teve algumas ocasiões com temperaturas mais baixas. Isabel, obrigada por ter participado e por estar aqui disponível para fazer esta pergunta. Doutor Sérgio, estamos a falar de uma menina com 12 anos que está dentro do âmbito da pediatria. Não sei se é muito comum estes relatos. Não é muito comum. De qualquer forma, é importante perceber que todos já experienciamos isto. As mudanças. As mudanças de coloração das extremidades face a algum estímulo, nomeadamente o frio. Portanto, o que acontece habitualmente é, face à exposição da extremidade ao frio, os vasos contraem, o sangue diminui na extremidade e o membro fica branco, como podemos ver aqui neste exemplo. A seguir, o que é que acontece? O sangue fica aprisionado na extremidade, vai diminuir em termos de concentração de oxigênio, porque as células vão consumir esse oxigênio. E a mão habitualmente passa por uma coloração mais arroxeada, nós chamamos cianose. E depois, quando o estímulo desaparece ou quando aquecemos a mão, o que acontece é que a mão recupera a coloração, porque o sangue vai chegar lá em quantidade adequada e fica avermelhado. Portanto, é esta sequência... temos aqui esta sequência nas três mãos, exatamente, nestes três modelos que trouxe aqui, não é? É a sequência habitual de uma pessoa normal face à exposição ao frio, que no fenómeno de Raynaud é muito mais exagerado, que é, no fundo, o que a Isabel teve a descrever que se passa com a filha, com a Beatriz. O fenómeno de Raynaud passa por estas três fases e é uma situação em que pode estar associada a algumas outras doenças, é isto que é importante, ou não.
No caso da Beatriz, parece-me que, pelos vistos, diagnosticaram doença de Raynaud, que é uma situação que é hereditária, que surge habitualmente nas raparigas, portanto, no sexo feminino, habitualmente na adolescência ou na mulher jovem, e é uma situação que se vai viver com ela para a vida e não está associada a nenhuma outra situação. Não tem a ver com a idade. Não tem a ver com a idade. Importa é fazer a distinção entre isto e síndrome de Raynaud secundário a uma doença de base, nomeadamente uma doença autoimune, como uma artrite reumatoide, uma esclerodermia ou outras doenças. Por isso é que também é enviaram... muito importante isto que a Isabel estava a dizer, que a filha ainda vai ser vista outra vez. É importante ela continuar à procura de respostas. Para percebermos se isto é uma situação primária, ou seja, acontece porque acontece, ou está associada a outra doença, nomeadamente as doenças autoimunes. E por isso foi referenciada ao reumatologista. Por outro lado, a outra preocupação em termos de terapêutica... do tal medicamento que é o ácido acetilsalicílico. Tornar mais líquido. Não fique preocupada, que há muitas situações de idade pediátrica que nós fazemos e a Isabel diz isto, tempo... estas coisas geralmente são as pessoas mais velhas é que tomam. Fica Sim. preocupada Se houve essa indicação, poderá fazer, mas também, se for uma situação ligeira, habitualmente não é preciso fazer nada. O que é preciso ter noção? Perceber quais são os estímulos que levam àquele fenómeno. Habitualmente é a exposição ao frio e para isso temos de nos proteger nas alturas de mais frio. Pode usar umas luvas nas extremidades distais, portanto, nos membros para inferiores. A Beatriz é muito importante ter, neste caso concreto, ela estar com umas luvas, mesmo quando o frio não aperta muito. Porque até o próprio contacto com uma superfície fria... Pelo que a mãe disse, parece que não tem grande relação com o frio, mas é o habitual, é ter relação com o frio. Mas pode ter relação com o estado emocional dela, tem de perceber se há algum fator que desencadeia isso. Isso é tentar evitar ou diminuir esses eventos, nomeadamente o stress. Depois, habitualmente, o contato com a nicotina, portanto, o fumo de tabaco, a ingestão excessiva de café, portanto, a cafeína, alguns medicamentos, como os vasoconstritores nasais, que usamos para desentupir o nariz, ou alguns beta-bloqueantes usados para o controle da tensão arterial ou algumas doenças cardíacas, podem ser usados com algum critério nestas situações. Mas aqui, no fundo, o que me parece importante perceber é que é uma situação que ela tem que perceber que vai viver com ela, para a vida, temos que perceber quais são os fatores desencadeantes para diminuir as crises, vá lá, mas à partida não traz nenhum problema. A ser este síndrome que é preciso realmente ter essa certeza, conforme a Isabel também aqui relatou. Já fez exames e parece que as análises em termos reumatológicos não têm alterações, portanto é isso que é preciso ter a certeza. Eu quero agradecer-lhe os seus esclarecimentos e quero também agradecer à Isabel porque chamou a atenção para um problema que se calhar outras pessoas podem ter e desvalorizar porque acham que não é nada de especial, que é do frio e de facto há um problema de saúde relacionado com isto, conforme acabámos de ouvir. Entretanto, estou curiosa para saber quais são as respostas dos doutores a outras perguntas dos nossos espectadores. Antes disso, quero falar para os nossos espectadores sobre o cartão de sonho, para aqueles que ainda não sabem que hoje temos 30.500 euros no prémio acumulado, no jackpot, e 1.000 euros no prémio garantido. São 31.500 euros, pode ser tudo para si. O número de telefone para onde pode ligar está aí no seu ecrã, muito fácil, 760 20 60 20. É este o número, liga as vezes que quiser, de cada vez que marca o número, são 60 cêntimos mais IVA. Portanto, faça as suas contas, veja se vale a pena hoje tentar a sua sorte. Se calhar sim, nunca se sabe. Se é daquelas pessoas até que acham, jogo, nunca me sai nada. Há sempre um dia, e nós aqui no Boa Tarde, eu e muitas outras pessoas que estão aqui comigo, temos testemunhado que há sempre um dia em que as pessoas não marcam, mas não esperam, nunca esperam. Marcam, mas é sempre uma surpresa. Marcam e não acreditam que sou eu. Marcam e acham, deve ser brincadeira. Mas não. Há sempre alguém, estou aqui, cada dia que passa ganha o cartão de sonho, quem sabe hoje não é a sua vez. Vamos lá ver? Está grávida e quer pintar o cabelo, mas não tem a certeza se pode? Os doutores dão a resposta de seguida. Já aqui disse que todos os dias praticamente recebemos dúvidas para os nossos médicos especialistas e selecionamos algumas conforme o interesse que nós também achamos em cada uma dessas perguntas. Por exemplo, a da Liliana Marques, achamos que valia a pena partilhá-la aqui com os nossos espectadores. Ela diz que está grávida de 18 semanas
E pergunta se pode pintar o cabelo com as tintas que se vendem nos supermercados, nos hipermercados. E pergunta se estas serão menos fortes do que as tintas de cabeleireiro. Eu penso, doutora Bárbara, que a Liliana está preocupada. Quando ela diz forte ou não, está a falar da parte química, não é? Porque as grávidas têm de ter muita atenção a tudo. À tinta do cabelo também. Sim, claro, não deixa de ser um agente externo e isso tem que ser. O que acontece na gravidez e em todos os fármacos, e os vernizes e as pinturas de cabelo e tudo o resto acaba por ser, e cremes de cara, não é? Exatamente. Típico. É que, supostamente, existe uma avaliação e estudos científicos credíveis com o número de doentes que possa ser significativo e é essa avaliação que vai dar o haver um risco ou não e em que fase da gravidez é que há um risco. E o que acontece na maior parte destas situações é que não há estudos. Aliás, o tipo de tintas pode ser muitíssimo variado e o facto de não haver estudos leva a que não se consiga decidir se é ou não adequado. Portanto, aqui tem que sempre atuar o bom senso. É como o verniz, é como pintar a casa, é como N coisas que se podem fazer ao longo da gravidez, tem que haver o bom senso. E o que acontece aqui nas tintas, no fundo, o couro cabeludo é onde há a maior absorção. Portanto, no facto de nós não sabermos, podemos experimentar utilizar as tintas ou falar com a cabeleireira, utilizá-las o mais longe da raiz possível, embora muitas vezes as senhoras vão ao cabeleireiro exatamente por causa da raiz. Portanto, fica aqui outra vez a dúvida. E o que eu aconselho sempre, pela variedade que existe de tintas no mercado, o que eu aconselho sempre é falem com o cabeleireiro, com o seu cabeleireiro, mais do que estar a comprar no supermercado. Falem com o cabeleireiro. Habitualmente estas são profissionais que são informados e que têm a noção de quais é que são os compostos e dentro das que têm, qual é que será mais adequada na gravidez. E falou aí da absorção do couro cabeludo, disso percebe a nossa médica dermatologista, não é? Porque é uma zona que está muito exposta, não é? Tem muitos poros, onde está, não sei se diz poros, a raiz do cabelo é poros. É? Não sei nada, só sei que há lá uns buraquinhos onde há cabelo. Sai o cabelo. Exato. Não, eu concordo com aquilo que a doutora Bárbara disse. Basicamente é tudo aquilo que eu penso. Não há realmente estudos que comprovem que existe um risco na gravidez de pintar o cabelo. Há várias tintas no mercado, tintas que são produzidas na Ásia, na Índia, agora há umas naturais, não fazem mal, e depois há um sem número, não é? De marcas e de variedade. Pronto. Também sei que, e as que estão vendidas sem estudos clínicos e não são testadas também são imensas. Portanto, o que eu recomendo é que não pinte o cabelo em casa. Recorra a um centro, a um salão onde tenha alguma confiança e que fale com o seu cabeleireiro. Há tintas que não fazem mal, que não fazem agressões ao couro cabeludo ultimamente. Para mim, o mais grave disto tudo é uma grávida que quer embelezar o cabelo na altura da gravidez, que vai pela primeira vez pintar o cabelo e, portanto, vai ter o contacto pela primeira vez e não sabe qual é a reação. Porque há várias reações adversas, reações alérgicas no couro cabeludo devido às tintas. E que pode ser mais grave, menos grave, e isso é que me preocupa. Portanto, uma pessoa que habitualmente usa aquela cor, usa aquele produto, nunca teve reação nenhuma, está mais segura à partida para durante a gravidez? Sim, fazer uma experiência dessas? Uma experiência dessas. Deve falar com o cabeleireiro. Hoje em dia há tintas que realmente não fazem mal ao couro cabeludo, que estão indicadas essencialmente também para pessoas que têm problemas do couro cabeludo. E há cabeleireiros agora com assessoria dermatológica e, portanto, pode ir recorrer aí e perguntar e ter a sua opinião. Portanto, pintar longe da raiz, fazer madeixas, diminui o risco... Disfarçar nos cabelinhos ou noutros, pronto, se querem muito pintar é não jogar pelo seguro, deixar ali rapidamente, não deixar muito tempo a tinta e enxaguar muito bem e deve evitar. Em locais arejados também. E locais arejados, porque há grávidas que podem ser asmáticas também e o formaldeído pode desencadear uma reação, uma asma e, portanto, os locais devem ser bastante arejados. Doutor Sérgio, estamos aqui, a doutora Alexandra falou deste assunto, mas há aqui mais uma questão que eu gostava de lhe colocar, é sobre um e-mail de uma espectadora que está preocupada com uma situação de uma criança da família. Ela diz que a criança tem 3 anos, fala tudo, explica tudo muito bem, mas ultimamente tenho notado, diz a Maria Rosado, que ao explicar o que quer dizer gagueja muito. Isto é normal, haver uma regressãozinha? É normal, perfeitamente normal.
Portanto, Eles serem muito explicadinhos e depois deixarem de nesta ser. fase da vida, a capacidade de raciocínio é muito mais acelerada do que a capacidade de Querem falar focalização. muitas coisas. E então, muitas vezes, passam por isto. Habitualmente, até os pais ou quem está com a criança tem a ideia que fala muito bem e a partir de determinado momento começa a gaguejar. Porquê? Porque começamos a exigir mais deles. A estrutura linguística que vamos exigindo é cada vez mais complexa e isso vai fazer com que a criança entre com estes bloqueios, com esquecimentos, com dizer coisas que não queria dizer. E aos 3 anos é a idade para isso. É normal isto acontecer. Habitualmente os pais devem ter uma atitude passiva, não ficarem muito... Não chamar muita atenção. Não chamar a atenção, não interromperem o discurso, deixar a criança explicar-se, porque se vão fazer o contrário, a criança vai ficar muito ansiosa e vai perpetuar este ciclo. Claro que em determinadas situações, se for uma situação muito que se prolonga no tempo, claro que o médico assistente tem que avaliar a situação e às vezes é necessário recomendar um terapeuta da fala, mas isto é a raridade. Isso é a raridade, a maioria das vezes é mesmo, eles querem dizer muitas coisas e depois deixam um bocadinho, não é? Por volta dos 3 anos a Maria pode ficar tranquila à partida, a não ser que seja realmente uma manifestação muito exagerada, conforme o Dr. Sérgio acabou de dizer. Os doutores estão na hora da despedida, até depois do Natal, quando voltarão, mas já que falámos em saúde, o nosso público aqui no estúdio, tenho de dizer, tem direito a um miminho. Vão todos levar para casa um cremezinho para tratarem bem da pele. A Natália aí está a fazer a distribuição. E também quer dizer